Hoje é 22 de novembro de 2021. São 11 horas e 45 minutos nesta segunda-feira ensolarada. O escriba está no escritório aguardando notícias sobre debate acontecido na Folha entre os candidatos à eleição para a renovação do Conselho Seccional da OAB, a dar-se ou a se dar, no dia 25. Em São Paulo, nas diversas movimentações físicas existentes por aí no território metropolitano, nas subseções com mais facilidade, porque o advogado sai de casa, a subseção pode ser pequenina e o prédio da subseção pode ser a 2, 3 quarteirões da própria residência. É muito mais fácil o advogado interiorano o voto do que aquele com exercício profissional na capital, o que teoricamente dá mais uma vantagem ao presidente, porque o homem tem a máquina na mão, o homem tem o interior na mão, e capacitado a tanto, é mais propício a ele a condução do eleitor até as subseções. Faz parte do jogo. O que nós temos no sentido bem pragmático, bem objetivo, hoje tudo se faz com olho no chamado logaritmo. Os logaritmos indicam, ressalvadas hipóteses excepcionais, indicam as premissas maiores, as menores e as conclusões com muita possibilidade de acertamento. De um lado, o presidente Caio, que teve aquilo que nós chamamos de uma presidência morna, estável, encolhida, satisfatória, quiçá, porque os problemas ficam fora da casamata residencial constituída pela presidência do candidato Caio, que está lá no interior sossegado. De repente vai pescar no fim de semana e não tem as conturbações que o advogado da capital tem. Então se indaga por que se pretende a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, quer no sentido estadual, quer no sentido federal. Pretende-se para o propiciamento de aperfeiçoamento, proteção e melhorias à classe. Em São Paulo nós temos razoavelmente aí uns 370 mil inscritos. No resto do Brasil, com os remanescentes, deve dar aí um quantum de 700 e poucos mil. Exceção feita àqueles que não conseguem inscrever-se em razão de não ultrapassamento do exame de ordem. Qual é a função de um presidente do Conselho Estadual da Ordem? Porque isso diz conosco. A indagação que este escriba faz a Caio, contra quem, diga-se de passagem, este velho escriba não tem a mínima objeção no sentido ético, no sentido de honestidade. Este escriba já disse que eticidade e honestidade não bastam para a liderança. É preciso muito mais que isso. Então,
Qual é a vocação do presidente? Pretende outro triênio. Se quando for um triênio igual a este que nós estamos a terminar, nós continuaremos muito mal. Este escriba sempre preferiu o conflito, a agressividade no combate, a uma absorção de uma característica enigmática no deixe-se estar como está. Deixe-se ficar no futuro como está agora. Nós estamos com problemas muitíssimo sérios, com grande parte da advocacia estagnada, sem a capacitação sequer, uma boa parte dos advogados, de ter o seu escritório minimamente organizado para a saideira dessa crise. A ordem vai lidar no próximo triênio com dois problemas seríssimos. O primeiro problema que a ordem há de ter, principalmente em São Paulo, que é exemplo para o resto do país, a ordem vai ter o problema do endividamento dos advogados. Porque se não conseguem trabalhar, se a clientela se evadiu e se escondeu embaixo das mesas ou das camas, se os dinheiros correspondentes aos honorários não entram, evidentemente o advogado não há de ter como sobreviver e auxiliar a família na sobrevivência respectiva. Primeiro problema, do endividamento. Quando o profissional se endivida, a consequência primeira que surge no campo da atividade externa é o bater dos punhos dos clientes nas comissões de disciplina, porque não pagar as contas é um pecado grave. O advogado precisa ter condição de pagar os débitos que tem, os pequenos e, eventualmente, os grandes. E honestidade se mede pela capacitação a sorver a possibilidade de quitar as contas do açougue, da padaria, enfim, do colégio dos filhos. Isso desespera as famílias, mas, desesperando ou não, o advogado vai chegar à comissão de disciplina da ordem e dizer: eu não paguei a conta porque a peste não o permitiu. A ordem há de ser implacável, porque não quitar os débitos é um grande pecado, é uma pereba muito bem dimensionada na vida profissional do infeliz. Então, é um grande problema que o presidente eleito da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil vai ter. Como lidar com isso? Em segundo plano, nós partimos nesse período de pandemia para o chamado ensino e para o chamado estudo online, ou seja, via internet. Os institutos de direito do país já estavam mal acostumados, agora estão viciados nisto. Quando essa pandemia passar, se quando passar é o que se espera, essa viciosa implantação do ensino à distância há de continuar como está, piormente, diga-se de passagem,
porque os cursos à distância vieram para ficança. E, evidentemente, ministrar-se uma aula via online é uma multiplicação dos pães, com um lucro muito grande aos institutos de ensino que não hão de precisar manter os faustosos e problemáticos edifícios dentro dos quais turmas pequenas hão de se defrontar com os examinadores. É um segundo grande problema que a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter. Um terceiro problema, um questionamento que vai surgir também à administração da presidência da Seccional de São Paulo é, sim, aquilo que há de acontecer nos conflitos políticos que nós estamos por semear e manter na condução dos destinos da nação. Se dizia lá na velha Ordem dos Advogados do Brasil, no período clássico, a OAB não se mete em política externa. Hoje não é mais possível isso. Hoje não se tem mais condição de afastar-se o líder dos problemas sociopolítico-econômicos que o país tem. É preciso que os presidentes das seccionais, na medida da sua potencialidade, arregassem as mangas e exerçam vigilância, sim, nesse período em que a presidência há de se movimentar, a saber quem, quando, como, de que forma e para que e por que deve assumir a primeira toga na aferição das possibilidades que essa nação magnífica tem. Então, é preciso que nós saibamos como isso vai. E se nós tivermos um presidente ou uma presidenta, se assim se pode dizer, engostados, um ou outra na vilania do amolecimento ideológico, nós não vamos ter quem nos represente. A advocacia é, sim, uma profissão em que o praticante tem obrigação, muito mais do que praticidade, de se envolver nos destinos da pátria. Sim, os advogados são e sempre estiveram na liderança das lutas políticas. Então, um presidente da seccional ser eleito e sentar o pandeló na cadeira a ver o que acontece, conduzindo-se minimamente no sentido de administrar os 370 mil advogados que temos aqui em São Paulo e os 700 mil que temos no resto do país, é um pleito que não justifica de forma alguma a existência de 5 chapas só no estado de São Paulo, porque os nossos 5 líderes, em tese, estão a querer administrar a OAB por sacrifício pessoal, por somatório de crença em que a ordem dos advogados foi feita exclusivamente para saber se o advogado pode ou não adquirir no fim de semana um filé mignon a cada 15 dias. Qual é a função de um candidato à presidência da ordem? Este escriba acompanhou durante anos Cid Vieira de Souza, Zé de Castro Bige,
e outro só aqui em São Paulo, e pôde estar no Conselho Federal da Ordem também em épocas muito difíceis da nossa história. Este escriba acompanhou parede e meia todo o sacrifício desenvolvido por Cid Vieira de Souza, que foi presidente durante alguns biênios, sim, mas que se esmerou na condução política dos destinos da nossa classe, sofrendo pessoalmente aviltamentos variados e perseguições múltiplas, sem esmorecer, mas este escriba pôde ver, pôde acompanhar, pôde auxiliar Cid Vieira de Souza nos piores momentos que essa pátria teve durante a ditadura. O nosso presidente, aquele ou aquela, eleito principalmente no estado de São Paulo, que é o maior da federação, precisa ter um miradouro para isso. O Caio, se quando for eleito, não vai ser eleito para sentar o pandeló sobre a poltrona da presidência, a ver como pode administrar aqui e ali o sofrimento nosso. Ele vai ter que se definir, sim. Não pode anestesiar-se e anestesiar a classe também. Esse conflito seríssimo que vem aí no nosso país, pesadíssimo, com as múltiplas ideologias em jogo, com a direita, com a esquerda, com o bolsonarismo vertendo, com o Lula litigando, com os outros candidatos também brincando e brigando, mais ou menos, com o nosso Sérgio Moro emergindo da magistratura para a pré-candidatura, isso tudo é um sistema, é uma sistematização política da qual o presidente da ordem precisa introduzir-se, na qual precisa ou no qual precisa introduzir-se. Não pode fingir que não vê. Não pode escudar-se num mini anfiteatro compondo uma toga reluzente, nova, brilhante e invernizada. Quando o povo está a sofrer, quando o povo está mendigando, quando os nossos índios estão amarelecendo de fome, de maltrato físico, não pode dizer que ele é eleito presidente apenas para cuidar da familiarização do profissional com a defesa de um ou outro processado numa ação de despejo por falta de pagamento. Não é isso que se quer de você, não, Caio. E não há de ser isto que se vai exigir de uma ou de outra das nossas competentes colegas, ou do Mário de Oliveira Filho. Não. Nós temos uma seccional que poderia ser extremamente valente, e não é. E vai assumir um outro triênio, olhando pela janela, pela vidraça do escritório, o índio brasileiro morrendo de fome e de doença, com as mesanias a atacar os nossos índiozinhos, as nossas índiazinhas, nuas, peladas, enquanto a Amazônia é simplesmente mastigada pela inércia do poder público e pela omissão nossa, porque eu nunca vi, nesse último triênio, o presidente Caio condoer-se do nosso índio amolengado,
pela febre amarela. Essa é a obrigação, é uma das obrigações de quem vai ser eleito. O Paulo Sérgio não sabe se o debate havido cuidou disso ou não, mas se quando não houver cuidado, deveria tê-lo feito, porque nós temos obrigações. Este velho escriba, cheio de perebas, porque com 86 anos o corpo está todo marcado, e não se dirá que este Paulo Sérgio é um profissional sem marcas, sem defeitos. Tem-nos muitos. E nessa altura da existência assume todos os defeitos num debate público, sim, quando houver. Não é o arauto da pureza, não. É um homem marcado pela vida, sim, que já perlustrou de 5 em 5 anos tudo aquilo que o Brasil passou. Sabe, sim, assumir os seus defeitos, os seus pecados e a necessidade eventual de um ou outro castigo, sim, com certeza absoluta. Mas o pecado da vilania, o Paulo Sérgio não tem. Do negaciamento, o Paulo Sérgio não tem. Da falta de coragem, o Paulo Sérgio não tem. Do negocismo, o Paulo Sérgio não tem. E do medo de enfrentamento dessas perspectivas todas, nós vamos passar. O presidente da ordem a ser eleito, nós vamos passar um triênio terrível no país. Não digo profissional, não. Terrível no nosso Brasil. E vamos enfrentar um circuito pós-eleitoral também muito complicado, em que nós não podemos ter um presidente banana, não podemos ter um líder ou uma líder escafendendo os costados atrás do distintivo da OAB, deixando de lado, inclusive, as feridas que pode sofrer, porque isso machuca bastante. Toda agressão pode ter uma contra-agressão em desenvolvimento e angustiando os debatedores. É assim que funciona. Então, no dia 25, é possível que o Caio vença essa eleição, porque, inclusive, os nossos combatentes não souberam enfrentar isto como era preciso, não souberam colocar o combatente no jogo a lutar ou disputar com armas iguais. Vocês se dividiram. Eu não diria que se dividiram por falta de experiência, por burrice. Por burrice. Talvez porque um queria dedicar-se mais, sacrificar-se mais. Mas se quando é para se ir ao sacrifício, será necessário que os 5 debatedores, os 5 candidatos, os 5 líderes, os 5 presidenciáveis e aquele que o presidente está a esquentar a coluna do poder, é preciso que digam a que vão vir. Como farão esse enfrentamento? E se não o disserem, aquele que for eleito há de pagar o preço. E se for o Caio a ser eleito, vai pagar o preço sim, Caio, da sua morigerância, porque com seu comportamento, natureza política na presidência da ordem, você não foi feito para ir tão longe e não pode ir.
Não se diga que este velho escrivão do direito penal não gosta de você. Gostar ou deixar de gostar tem algumas propriedades positivas e algumas propriedades negativas. Você está completando os 40 anos, quiçá. Foi o que disseram ao Paulo Sérgio. 40 anos é a idade do meu neto mais moço. Que se experiência não tiver, tem que ter valentia. Ao menos que o corpo saudável sirva de pressuposto a lhe dar uma certa dose de possibilidade de solver o preço que lhe vão cobrar se você vencer essa eleição. Este escriba, com imensa transparência, Caio, não quer que você ganhe a eleição nesse triênio, porque acha que você não merece essa vitória. Acha que você não merece com a força de experiência, porque com 86 anos de idade e 60 anos de advocacia criminal, bem ou mal conduzida, inclusive na vida pessoal, o Paulo Sérgio sabe muito bem como as coisas vão decorrer na medida em que experienciou a forma como elas tramitaram nesse nosso país. Não quero que você vença, não. E se você quiser ganhar, pode ser, quiçá, por uma ambição pessoal, porque se acostumou com o poder, porque você se desvelou na defesa da sua classe, porque você possibilitou que os advogados vivessem melhor. Sabe-se lá o que se passa dentro do cérebro amadurecido que está do nosso presidente. Dito isto, depois disto, o Paulo Sérgio não se manifesta mais antes do dia 25, a não ser que alguém queira conversar com ele aqui. Se alguém quiser, que venha. Se não quiser também, não faz diferença, porque eu me lembro, o Paulo Sérgio se lembra de Ricardo Renzo Brentani, que foi presidente do hospital que faz uma das grandes alegrias desta capital paulista no trato da doença maldita. Ricardo Renzo Brentani teve uma briga muito grande no exercício da presidência daquele hospital excelso. E no meio da briga ele disse: se me caçarem o registro, eu continuo Ricardo Renzo Brentani. Eu continuo médico do mesmo jeito. Se me caçarem o bisturi, eu continuo Ricardo Renzo Brentani do mesmo jeito. É que o Paulo Sérgio disse: se parar de advogar, continua o Paulo Sérgio da mesma forma. E o Paulo Sérgio tem aqui 5 becas, todas elas ganhas, presenteadas. Nenhuma delas foi adquirida. Recebeu-as em legado de criminalistas muito transparentes naquilo que queriam da vida. E o Paulo Sérgio há de deixar, quando se for, as 5 becas de presente, mas vai deixá-las a quem estiver a merecê-las. E lá na Vevá.